Então, vamos começar a nossa aula. Então, boa tarde, pessoal. A ideia da nossa aula de hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre diferenças entre hardware e software, uma introdução às linguagens de programação, os tipos de linguagem, e por aí vai. Um pouco dos softwares que são utilizados na programação, na nomenclatura, só para vocês já começarem a se habituar com isso. E vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho de computação também, que eu vou mostrar para vocês como o mercado de TI está muito em alta, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre hardware e software, então. Para começar, o que é hardware? O que vocês acham que é hardware? A parte física. Parte física, boa. Alguém tem alguma outra sugestão? A máquina em si? Beleza. Então tá. Então o hardware é a parte física do computador realmente, é aquilo que a gente pode tocar. É o processador de vocês, é a memória de vocês, é o monitor, é o teclado, o mouse, todos esses equipamentos que estão conectados, que fazem o computador funcionar, eles são chamados de hardware, tá? Mas tem uma coisa que a gente não pensa, que hoje em dia também está sendo considerado hardware, tá? A gente tem muitos equipamentos hoje, que são equipamentos eletrônicos, que existe um software, um programa rodando em cima deles. E isso também é considerado hardware, tá? A gente tem geladeiras hoje em dia que é considerado hardware porque tem um software rodando em cima. A gente tem televisores, a gente tem celulares, tablets e por aí vai. Então a gente tem uma série de equipamentos, tá? Físicos que são considerados hardware também, tá? Então sempre que se falar hardware é o físico, é aquilo que a gente pode tocar. Tanto que tem uma brincadeirinha que a gente diz que hardware é aquilo que quando não está funcionando a gente chuta, tá? Então quando o negócio parou de funcionar por algum motivo, a gente dá um tapa, chute, alguma coisa do tipo, porque o hardware ele é físico, ele é palpável, a gente pode tocar nele, tá? E o que é o software, então? É a programação, os aplicativos. É programar. Na verdade, isso não é o programar, tá? O software é a parte programada da coisa. Não necessariamente a gente vai programar, mas alguém já programou em algum momento, tá? O software, então, é a parte lógica do computador. É o que faz, é os programas que fazem aquele hardware funcionar, tá? Ele pode ter a parte de manipulação do hardware, ele tem as instruções de execução, redirecionamentos, e tem uma série de outras coisas que podem estar incluídas nisso, tá? A gente pode classificar o software em dois grupos, tá? Na verdade, tem algumas pessoas, alguns estudiosos que botam mais grupos aqui, mas eu gosto de separar em dois grupos, tá? A gente tem os softwares de sistema, tá? Sistemas operacionais, então o Windows, o Linux, o Mac, o OS e por aí vai, tá? E os softwares que fazem essa interligação entre o nosso software, então o nosso sistema operacional, por exemplo, e o hardware. Então, drivers, softwares para fazer o hardware funcionar. Então, a gente tem o driver do mouse, o driver do teclado, o driver do monitor, da placa de vídeo e por aí vai, tá? Então, a gente tem... Isso são chamados de software de sistema. Eles fazem o computador funcionar, o equipamento funcionar, tá? E a gente tem os softwares de aplicativo. Aí, sim, engloba todo o resto, tá? Então, são programas, são o navegador que a gente usa, são o editor de texto que vocês usam, o próprio esses joguinhos que vocês jogam no telefone ou no computador e por aí vai, tá? Então, tudo que não é de sistema é considerado software de aplicativo, tá? Então, a gente pode separar nesses dois grupos. Tem alguns estudiosos que botam um software de desenvolvimento, tá? O software de programação, que eles chamam, que é os softwares que são utilizados para desenvolver outros softwares, tá? Eu não gosto muito dessa separação, porque acaba complicando um pouco. Eles são softwares de aplicativo também. Mesmo esses para desenvolver software, eles são considerados softwares de aplicativo, tá? Vamos lá. E o software, lembra que o hardware é a parte que a gente chuta? O software é a parte que a gente xinga, porque a gente não tem como chutar um software, tá? Então, quando para de funcionar o computador por algum motivo, a gente começa a xingar o sistema operacional, porque travou, ou começa a xingar o jogo porque deu uma travada ou porque deu algum bug, tá? Então o hardware a gente chuta e o software a gente xinga, tá? Então tem essa distinção e fica mais fácil de entender. O hardware é a parte física, é a parte que a gente pode tocar, e o software é a parte lógica, é a parte que a gente consegue ver, utilizar, mas não ter esse toque, não é palpável. Falar um pouquinho sobre linguagens de programação, então.
Basicamente, as linguagens de programação elas se dividem em dois grandes grupos. Tá? Pablo, às vezes acontece, eu também. Então, as linguagens de programação são divididas em dois grandes grupos. As linguagens de baixo nível, tá? Que são as linguagens mais próximas da linguagem de máquina, ou a própria linguagem de máquina, e as linguagens de alto nível, que são aquelas que a gente tenta trazer mais próximo para o que a gente fala normalmente, o ser humano fala normalmente, tá? Então, linguagem de baixo nível, basicamente, são duas linguagens, tá? A linguagem de máquina, então, o computador só consegue entender zeros e uns, ou a presença e a ausência de corrente elétrica, tá? Então, para um computador conseguir entender alguma coisa, eu tenho que passar esse tipo de coisa aqui, ó, um conjunto de caracteres, tá? Na computação, para tu fazer um caractere, tu utiliza 8 bits. Então, a cada 8 uns ou zeros, no caso aqui, então esses 8 aqui representam um caractere dentro do computador. Então, quando eu mando esse conjunto de bits aqui para o meu computador, por exemplo, ele vai entender isso aqui como a letra A e esse outro aqui como a letra P. Tá? Então, eu consigo, utilizando esses códigos de zeros e uns, chaveando eles ligado e desligado, eu consigo obter, então, os caracteres para ser utilizados então, para mostrar a informação na tela e por aí vai. Tá? Então, esse é o tipo de linguagem mais primitivo. Lembra quando a gente mostrou os computadores na aula passada, da semana retrasada, que eu falei para vocês do ENIAC, que era um computador que tinha os fios que eram ligados, que era assim que eles eram programados? Pois é, quando tu ligava um fio num determinado slot, numa porta, tu estava passando 1 para aquele slot. Quando tu não ligava nada, tu estava passando 0. É a comunicação que tinha entre o computador. Depois se migrou para o cartão perfurado, onde tu tinha o furo no cartão, a agulha conseguia encostar do outro lado e passava a corrente. Onde o cartão era fechado, não tinha o buraquinho, a agulha não conseguia passar e não passava a corrente, novamente, zeros e uns. Então, essa era a forma como se programava os computadores lá no princípio, lá nos primórdios. Depois, então, de um tempo, quando o pessoal começou a trabalhar mais com a computação e por aí vai, eles tentaram criar linguagens que tentassem elevar um pouco esse nível, que eu pudesse botar o computador a funcionar sem necessariamente saber que esse conjunto de caracteres aqui, de bits aqui seria o 1, o A, esse conjunto de caracteres aqui seria o P e por aí vai, tá? Para isso eles criaram, então, a linguagem Assembly, tá? Hoje, no nosso curso, a gente não vai ver Assembly. Se por um acaso algum de vocês for continuar os estudos com engenharia de computação, por exemplo, quando vocês forem entrar na disciplina de microprocessadores, aí sim vocês vão ver Assembly, tá? É uma linguagem de baixíssimo nível, só que ela tem alguns, vamos botar problemas, não é bem problemas, porque a gente hoje tem, para computadores, a gente tem duas fabricantes de processadores no mercado. A gente tem a Intel e a AMD, tá? Cada uma delas coloca no seu processador... Olha, eu não sei o que está acontecendo, não sei se todo mundo aqui é meu aluno mesmo, mas tem bastante gente na sala agora. E bastante gente que não está na minha lista de chamada aqui. Mas tudo bem. Professor. Oi. É que tem muita gente que dá aula do Sr. Douglas, só que ele não está aceitando e ninguém sabe o que aconteceu deles. Estão entrando aqui. Tá, tudo bem. Depois eu falo com o Douglas. Tem muita gente que dá aula. Oi? Bom. Então, a ideia é a gente... Tá, só porque a Gabriela tá com ela ligado. Pronto. Então a ideia é a gente conseguir colocar os computadores falar um pouquinho numa linguagem um pouco mais alta. E aí os processadores, cada fabricante tem o seu processador lá, e essas instruções que eu vou falar para vocês do Assembly, eu vou mostrar uma ali para vocês, mas essas instruções, elas têm algumas coisas que são geral, todos os processadores têm, mas às vezes o processador coloca uma nova instrução. Meu processador pode fazer, sei lá o que. Meu processador pode multiplicar 2 números, por exemplo, e o outro não pode. Então, quando tu ia programar em Assembly, tu tinha que ver quais eram os comandos que eram aceitos naquele processador. Então, tinha uma série de coisas que
acabavam causando alguns problemas, tá? Mas o Assembly é uma linguagem que foi a primeira tentativa, então, de se sair do código de máquina, então, sair da linguagem de máquina e para uma linguagem um pouco mais alto nível, tá? Ele tinha mais ou menos essa cara aqui, então, eu passava um comando assim, aqui eu estou movendo, então, para um registrador AL, o número 61 em hexadecimal, tá? Então, era basicamente isso que eu estava fazendo. Então, eu estava atribuindo um valor para dentro de um registrador. A gente não tinha, na época, variáveis, até hoje se usa Assembly, mas no Assembly a gente não tem variáveis, a figura das variáveis. A gente tem registros que são registros em memória, tá? Então, a gente tem uma série de endereços de registro, e nesse caso aqui eu estou utilizando o registrador AL, tá? Então, é assim que funciona o Assembly, tá? E aí se eu quiser fazer soma, eu utilizaria o sum, passaria os dois, o registrador onde eu quero armazenar o resultado, exatamente a mesma coisa, então eu passaria sum, o nome do registrador onde eu quero armazenar o resultado, vírgula, e passo para ele os dois valores que eu quero somar. Ele vai fazer a soma e vai retornar para aquele registrador o resultado daquela soma. Então, é uma forma de tentar elevar um pouco o nível, sair daqueles zeros e uns lá, para uma coisa mais próximo do que se fala, tá? Mas ainda é muito básico, ainda é muito baixo nível, tanto que não foi muito para frente, se usou alguma coisa, o pessoal que trabalha muito com construção de processadores, ou tentando melhorar processadores, eles trabalham bastante com essa parte de Assembly, porque eles conseguem, programando às vezes o processador, identificar algumas falhas e mandar para os fabricantes para poderem fazer as soluções, tá? Mas é pouco utilizado hoje em dia. E aí a gente passa para as linguagens de alto nível, tá? A ideia das linguagens de alto nível é trazer a programação, a forma como os computadores trabalham, mais próximo da forma como a gente conversa, tá? Nós, seres humanos. E assim como os seres humanos, a gente tem idiomas diferentes, português, inglês, espanhol, por aí vai. Na computação, a gente tem linguagens diferentes, tá? É como se fossem idiomas. E eu tenho a forma de escrever em cada linguagem. Por exemplo, a gente tem linguagem Java, Python, JavaScript, C, C++, e por aí vai. Tem uma sopa de letrinha gigante de linguagens, tá? Só que essas linguagens, elas não têm essa forma de comunicação direta com o processador. Elas, por si só, não conseguem trabalhar lá com o processador para dizer, eu quero somar esses dois números, ou eu quero subtrair esses dois números, seja o que for, tá? Ela não tem essa comunicação. Então, ela precisa de um tradutor, vamos dizer assim, algo que traduza a forma como a gente escreveu na linguagem de máquina, lá naqueles zeros e uns que o computador vai entender. Para isso, a gente tem duas formas de trabalhar, tá? A gente tem os interpretadores, que fazem essa tradução instantânea, então ele vai lendo linha a linha do nosso código e traduzindo para a linguagem de máquina e passando isso para o processador, tá? E a gente tem os compiladores, que antes de fazer essa interpretação linha a linha, ele passa por um processo de compilação. Ele lê todo o código, transforma isso em um código, em uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, tá? Normalmente em Assembly ou coisa parecida. E depois, com esse código compilado, é que ele reproduz, interpreta lá, linha a linha para executar aquele código, tá? Então a gente tem essas duas formas de trabalhar. E cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. A gente tem linguagens que só funcionam em uma, tem linguagens que só funcionam em outra, e tem algumas que podem ser utilizadas das duas formas. Eu vou falar mais ou menos isso para vocês, tá? Então os interpretadores, eles têm essa função da tradução da linguagem que a gente escreveu para a linguagem de máquina, e ele faz em tempo de execução, tá? Esse é o nome dado para a forma de funcionamento dos interpretadores. Então, enquanto ele está executando, ele vai lendo linha a linha do nosso código. Então, eu escrevi lá print alguma coisa, para mostrar alguma coisa na tela, ele vai ler aquilo ali, vai transformar aquilo ali no código de máquina para o meu computador vai entender aquilo ali e vai fazer, vai mostrar aquela informação na tela, tá? Então, cada uma das linhas do meu código, ele vem lendo e transformando isso em código de máquina, e fazendo aquela instrução que foi escrita, tá? Então a gente tem, nem todas as linguagens são interpretadas, como eu disse para vocês, tem algumas que são compiladas, mas aqui a gente tem uma lista de algumas dessas linguagens, tá? O JavaScript é uma linguagem interpretada, o Java, ele é um caso especial, ele é interpretado, mas ele também pode ser compilado, tá? A gente tem o PHP, que é uma outra linguagem interpretada,
a gente tem o Python, o Ruby e por aí vai. Tem um monte de linguagens, então, que são interpretadas. Eu tenho que ter um interpretador instalado na minha máquina, que é o cara que vai ler aquela linha de código e transformar aquilo ali em uma linguagem de máquina e depois mandar para o processador executar aquela função. E a gente tem os compiladores. O compilador, ele também tem essa parte de ler linha a linha e executando as informações que estão ali, mas ele tem uma etapa prévia. Então eu tenho que pegar o meu código, passar por um compilador, que é um cara que vai ler todo o meu código e vai transformar aquilo ali, vai traduzir aquilo ali num código mais próximo da linguagem de máquina, tá? Então ele traz mais próximo do que o computador vai entender. Para que serve isso? Evitar problemas de desenvolvimento. Então, quando eu trabalho com o interpretador, se eu cometer algum erro, ele vem executando o meu código, até o momento que ele encontrou o erro. Então eu perco tempo rodando coisa e aí vai dar um erro lá, vai parar tudo, não vai funcionar. Quando eu passo por um compilador, ele já verifica todo o meu código. Se tiver algum erro, ele já dá erro na compilação. Eu não consigo nem começar a executar, não perco tempo, tá? Então, compiladores têm algumas vantagens, interpretadores têm outras vantagens, porque interpretadores tu não passa pela compilação, então tu não tem necessidade de ter um código pronto, vamos dizer assim. Quando a gente vai distribuir, por exemplo, um jogo ou um programa para alguém, se a gente utiliza a linguagem compilada, o C, por exemplo, ou até o Java ou o C++, eu só posso compilar o meu programa no computador do usuário. Por quê? Porque o compilador tem que ver quais são as instruções que aquele processador tem, lembra que eu falei do assembly lá, para poder transformar o código, converter o código nessa linguagem mais próxima de máquina que o meu computador consiga entender. Então, eu não posso compilar lá no meu computador e mandar para vocês e fazer para vocês rodarem no computador de vocês. Não funciona assim. Quando eu trabalho com linguagem interpretada, eu simplesmente tenho que dizer, eu estou utilizando o Python na versão 3.7, por exemplo. Vocês vão ter na máquina de vocês, vão tentar rodar e vai dizer, é preciso ter o Python 3.7. Vocês vão instalar o Python 3.7, pronto, está funcionando. Não precisa ter nenhuma instrução específica para o processador. O interpretador consegue fazer isso em tempo real. O compilador não, ele tem que pré-compilar, então ele tem que ter essa execução prévia para verificando o que o processador pode fazer e como é que ele faz essa conversão, e depois ele vem lendo, então, o código gerado, o código compilado, para ser executado no computador, tá? Alguns exemplos que a gente tem de linguagem, então, compiladas: Basic, C, C++ e Java. Por que eu digo que o Java é um caso à parte? O Java, ele é um interpretador, compilador e máquina virtual. O cara é mais porrada do que os outros todos, tá? Ele não depende muito da máquina que está rodando. Por quê? Quando a gente instala o Java no nosso computador, ele automaticamente cria um negócio chamado máquina virtual. Ele cria como se fosse um computador virtual em cima do nosso computador, em cima do nosso sistema operacional. E com isso ele consegue rodar o programa mesmo sem saber como é que funciona o computador por baixo. Então, eu posso ter um AMD, posso ter um Intel, posso ter um celular. Se alguém utiliza Android aqui, agora o Android está migrando um pouco, saindo um pouco do Java, tá? Ele está indo um pouco mais para o Kotlin, mas ele foi desenvolvido em Java no primeiro momento. Tanto que a linguagem principal dele, até pouco tempo atrás, era só o Java. Então, justamente por ele ter essa abstração, ele consegue criar essa camada entre o hardware e o programa, os aplicativos que eu vou rodar. Ele faz essa interpretação aqui de forma mais fácil, tá? Por isso que ele é um caso à parte. Ele funciona tanto interpretado quanto compilado, tá? Como é que é melhor rodar o Java? Depende do que tu quer fazer, tá? O Java compilado, tu consegue executar ele na máquina do cara lá, do usuário, sem ter o Java completo. O Java tem duas versões. Ele tem uma versão completa, que é para desenvolver, e tem uma versão para execução. Então, se tu tem um Java compilado, o cara só tem que ter a versão para execução na máquina dele. É mais leve, carrega menos informação, e aí ele consegue executar o programa somente tendo essa parte. Quando tu vai utilizar interpretado, não, ele tem que instalar o completo, porque ele depende de algumas coisas que estão no Java de programação, de desenvolvimento. Então, tem tudo isso que tem que ser analisado quando for criar código, que tipo de linguagem vão utilizar,
e o que vocês vão precisar para fazer ela funcionar, tá? Nesse momento, a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque isso é função de analista de desenvolvimento ou analista de software, que a gente vai falar mais adiante. O que é isso, cara? Softwares para programação. Basicamente, a gente tem os editores de texto, tá? Que funcionam como editores de código também. Os compiladores, que a gente já falou, os scrubbers, os linkers, os interpretadores e as IDEs, tá? Bom, vamos começar então pelo nosso editor de texto, tá? Eu botei editor de código ou texto, porque na verdade tem alguns que foram modificados para ser editores de código, tá? Que eu vou falar mais adiante para vocês daqui a pouquinho. Eles normalmente são softwares criados para edição de texto, como o WordPad do Windows, como o Gedit do GNOME, lá do Linux, como o editor de texto do macOS, e por aí vai, tá? Eles são softwares para edição de texto. Como programação nada mais é do que eu criar um documento de texto numa formatação específica, eu consigo programar mesmo em cima desses editores, tá? Então, eu preciso fazer o professor pediu um trabalho em Python, eu preciso escrever um código em Python simples, ou alguma coisa parecida, e não estou na minha casa, estou na casa do meu tio, do meu avô, sei lá, qualquer um, não tem nada instalado no computador dele, eu vou ter que instalar tudo para fazer funcionar? Não, eu consigo somente instalar o interpretador, se não tiver, usar um bloco de notas, por exemplo, ou um Gedit, ou seja o que for, escrever o meu código ali dentro e ele vai funcionar, salvar ele com a extensão específica e ele vai funcionar de forma perfeita em qualquer interpretador Python, por exemplo. Tá? Então, esses editores de texto, eles, por padrão, eles são softwares ditos como uso geral, então eu posso escrever qualquer tipo de texto, e códigos de programação nada mais são do que textos estruturados de uma certa forma que conseguem ser entendidos depois pelo interpretador, pelo compilador. Tá? Alguns editores de texto possuem ferramentas ou plugins que permitem que esses editores de texto funcionem de forma melhor, vamos dizer assim, ou de forma mais fácil para o usuário, tá? Por exemplo, o autocompletar, então, tu começa a digitar uma informação, ele já vai lá e carrega a informação que tu precisa, por exemplo, eu quero usar uma variável, a variável se chama, sei lá, dados do banco. Se eu começo a digitar dados, ele já vai me mostrar ali dados banco como sendo uma variável possível que já tem no meu sistema, tá? Além disso, eles marcam erros de sintaxe, então a sintaxe é a forma como tu escreve o código, tá? Então, se eu estou escrevendo alguma coisa, algum comando, e esqueço de botar um parênteses ou um ponto e vírgula, que vocês vão ver que a gente vai falar em outras linguagens, ele vai mostrar lá que tem um erro de sintaxe. E, em alguns casos, ele também mostra erros de refatoração. O que isso quer dizer? Eu escrevi um código, tá? Um trecho de código, mas ele pode ser escrito de uma forma que fique mais claro ou mais fácil de ler, tá? Então, eles, às vezes, mostram, então, esses erros de refatoração. Não é um erro, eles mostram uma outra forma que tu pode fazer aquele mesmo código. Isso não é todos que fazem, são poucos editores que fazem esse tipo de marcação, tá? Bom, como eu disse para vocês, tem alguns que são específicos para texto, aliás, não, são genéricos para texto e que tu consegue utilizar, mas tem alguns que foram modificados para edição de código, tá? A gente tem o Notepad++, ou Notepad++, que é um editor de texto para o Windows só funciona no Windows, que ele serve como editor de código, tá? Então ele já tem essa parte de autocompletar, marcação de erros de sintaxe, por exemplo. Refatoração ele não tem. Mas ele tem uma série de coisas que são acopladas nele que permitem, então, tu editar código de forma mais fácil do que, por exemplo, utilizar o Notepad normal, tá? E isso, então, dá uma certa vantagem para ele. Em outros casos, qual o melhor editor de código? A gente vai chegar lá, tá? Quando a gente fala das ideias. Porque isso aqui são editores mais, vamos dizer, simples, tá? São editores para em casos de emergência. Eu preciso editar alguma coisa, não estou no meu computador, eu cheguei numa lan house, eu estou na casa do meu tio, da minha avó, sei lá eu, e entrei lá no computador dele, não tem nada instalado, eu consigo fazer alguma alteração rápida, se for o caso, tá? Mas
para desenvolvimento mesmo, melhor a IDE, que aí a gente tem algumas ideias específicas que são melhores, algumas para umas linguagens, outras para outras, mas a gente vai chegar lá. Bom, e a gente tem outros, por exemplo, o VI do Linux, que é um editor de texto muito legal, tá? Ele é bem simples, é fácil de trabalhar, ele é um editor de texto, mas tu consegue instalar plugins nele. E quando tu instala um plugin, tu dá uma certa melhorada nesse cara. Então tu consegue colocar plugins de edição de código, por exemplo, de Python, de C, de C++, e por aí vai, e aí tu começa a ter autocompletar, tu tem a parte de marcação de sintaxe, tu tem a parte de refatoração, então tu começa a colocar coisas nele. Então ele é um editor simples, tu começa a acrescentar coisa nele e ele acaba se tornando um editor de código bem legal, tá? Então a gente tem essas formas de trabalhar. É aconselhado utilizar a criação de software assim? Eu diria que tradicionalmente não, tá? Porque tu tens uma série de outras coisas que eles não fornecem. Por exemplo, eles não fornecem uma forma de tu manipular o banco de dados direto por eles. Então, se tu tem que manipular o banco de dados, tu tem que entrar num outro programa para poder fazer isso. Então, tem uma série de coisas, uma série de limitações que ele acaba amarrando a forma de trabalhar, tá? Mas, em caso de urgência, preciso fazer alguma coisa, é rapidinho, não tô no computador, vou utilizar o Notepad mesmo do computador do cara, ou o WordPad, sei lá. Não, o WordPad ele bota umas coisas que não tem graça. Mas o Notepad lá, abro ele, edito o que eu tenho que editar, salvo, mando pro professor lá, não vou ter problema nenhum com isso, tá? Vai funcionar de forma corretinha, bem direitinho. Aí a gente tem os compiladores, então, como eu já expliquei para vocês, eles fazem essa conversão do código de vocês, ele lê o código inteiro, gera, então, um documento compilado que depois é executado, interpretado, na verdade, posteriormente, tá? Aí entra algumas coisas que a gente não falou. Os scrubbers, tá? Eles são softwares, são programas que têm por finalidade otimizar o tempo de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Ele consegue fazer monitoramento do código de vocês enquanto o código de vocês está sendo escrito, tá? Ou enquanto está sendo executado. Então, ele monitora o código, verificando se tem algum erro de sintaxe, algum erro de referência. Em algumas linguagens a gente tem isso. Então, se eu estou tentando usar a informação, uma classe, não sei se eu ver lá adiante, tá? Mas uma classe que eu não importei no meu código, ele vai dar um erro já. Então os scrubbers são os caras que fazem isso, tá? Eles verificam, eles monitoram então valores que eu tenho em variáveis, eles monitoram referências na memória, então informações que estão colocadas no meu código, que estão armazenadas na memória. Então eu tenho uma série de funcionalidades que ajudam no desenvolvimento, tá? Um scrubber que é muito bom para quem vai trabalhar com Python, para que é o nosso caso, tá? Na verdade não é um scrubber, é uma ferramenta de edição de texto, é o Spyder, tá? O Spyder é uma ferramenta de edição de texto, mas ele tem um scrubber que é sensacional, simplesmente o melhor deles todos, tá? Ele consegue fazer monitoração de variáveis, de objetos em memória, ele consegue analisar erros de sintaxe, ele consegue analisar erros de referência, então ele consegue trazer uma série de coisas muito bom, tá? O Spyder. É o melhor? Não por outros detalhes, tá? Ele tem algumas outras, ele peca em outras coisas, mas o scrubber dele é excelente. A gente tem os linkers, então. Os linkers a gente não vai usar tanto nessa nossa disciplina, tá? Vocês vão utilizar mais adiante, depois. Eles vão utilizar, podem utilizar, na verdade. Os linkers, eles são, na verdade, ferramentas que são incluídas nos compiladores, tá? Hoje, praticamente, todos os compiladores, eles já têm os linkers inseridos, tá? Agrupados. O único que não tem, se eu não me engano, é o C, mas já está sendo estudado para ser inserido também nas próximas versões. O que esse cara faz? Ele pega o código de vocês, primeiro o compilador ele vai ler o código inteiro, tá? Para verificar se tem algum erro de sintaxe, alguma coisa assim. Então ele vai fazer uma leitura do código inteiro. Nessa leitura, ele começa a analisar se vocês não esqueceram de importar nada, por exemplo. Então, eu preciso de eu estou chamando lá uma biblioteca X, e eu não importei essa biblioteca X, ele automaticamente vai lá e vai dizer, opa, ele precisa dessa biblioteca X. Ou então, às vezes,
a gente diz lá, eu vou utilizar a biblioteca Y e não usa essa biblioteca Y. Ele automaticamente vai lá e retira esse cara porque tu não vai precisar. Outra coisa que ele faz muito, ele faz não esqueci como é que é o nome a palavra que se usa em inglês, tá? Mas ele analisa, então, a lixeira de vocês, vamos dizer assim, tá? Não é bem esse nome, tem um nome específico para isso. Fala, Arthur. É o cache? Não, não é o cache, não é o cache, é outro nome. Não vou me lembrar. É uma lixeira mesmo. Garbage, se eu não me engano, não me lembro. Bom, não vem ao caso. Mas ele tem uma função assim, ó. Vocês criaram uma variável lá para trabalhar. Trash bin, não é trash bin também. Vocês criaram uma variável, usaram ela na linha de baixo, depois não usaram o resto do código inteiro. O que ele faz? Ele insere uma informação logo embaixo da última vez que vocês utilizaram a variável para dizer assim, ó, garbage collector é o nome. Ele vai ali ler, bom, criou a variável, utilizou a variável aqui, depois não usou mais, ele simplesmente vem aqui e diz assim, ó, exclui a variável X, ou A, sei lá qual for o nome da variável. Então ele faz isso para economizar a memória, porque depois o programa de vocês vai ficar mais rápido, porque se você começa a criar um monte de variável, isso tudo vai sendo armazenado na memória RAM do computador, para ser chamado quando precisa. Se eu começo a ocupar muito espaço na memória RAM, o computador fica cada vez mais lento. Isso é um dos problemas que, por exemplo, tem o Google Chrome. O Chrome ele começa a colocar tanta coisa na memória do computador que o computador acaba ficando lento e pesado. Tá? Hoje em dia deu uma melhorada já, mas até algumas versões atrás, ele ficava muito pesado porque ele adicionava muita coisa na memória. Se vocês fossem analisar um registrador de memória, que a gente chama os blocos de memória, ele coloca muita coisa lá dentro. E isso acaba deixando o computador lento. Utilizando esses linkers, ele vai ler o código de vocês e vai dizer, opa, ele criou uma variável aqui, ele utilizou ela aqui e não usou mais. Ele simplesmente vai lá e usa o garbage collector e diz assim, ó, apaga essa variável. E coloca várias vezes isso, porque aí ele economiza espaço em memória e deixa o programa de vocês mais rápido, tá? Além disso, ele consegue reduzir recursos, modificar recursos. Então, se eu estou chamando lá uma biblioteca X para utilizar uma função só, ela tem, sei lá, 300 mil funções, e eu vou utilizar uma só, ele vai lá e importa a biblioteca X capada, que a gente chama. Ele simplesmente tira todo o resto que eu não vou utilizar e bota somente o que vai ser utilizado. Com isso, ele gera um arquivo compilado menor, permitindo, então, a execução mais rápida dele, tá? Então, os linkers, eles são ferramentas muito utilizadas hoje nos compiladores. Quase todos hoje, como eu disse, utilizam, são poucos os que não utilizam, e os que não utilizam já estão tratando de colocar, justamente porque é uma ferramenta que ficou muito boa. A gente tem os interpretadores, então, que é basicamente o que a gente vai utilizar na nossa disciplina, que são softwares que rodam dentro do computador, que leem o nosso código escrito linha a linha e executam os comandos que ali estão contidos, tá? Então, se eu mandar imprimir, ele vai ler aquela linha, vai imprimir a informação na tela. Se eu fizer um condicional, ele vai ler aquela linha, verificar se a condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele executa o bloco de código. Se ela não for verdadeira, ele pula um trecho de código e começa a contar do outro. Então, ele faz toda essa parte automaticamente e quando a gente chama o nosso código, tá? Em termos de execução. Então, inclusive, a gente vai utilizar uma ferramenta do Google Colab, lá, do Google, na verdade, o Google Colab, que ele é um interpretador Python. Ele está rodando e a gente, enquanto ele está rodando, a gente consegue inserir informações. Então, ele permite eu trabalhar em tempo de execução. Então, eu consigo verificar uma variável que está lá na memória, eu consigo criar novas informações na memória enquanto ele está rodando ali. E ele vai simplesmente colocando uma coisa embaixo da outra e armazenando essa informação, tá? Então, os interpretadores, eles são softwares muito bons na parte do desenvolvimento. E aí a gente chega na tão sonhada IDE. Tá? IDE, então, os softwares de desenvolvimento de softwares, tá? Softwares de programação, que são os mais utilizados hoje em dia, justamente pelas facilidades. Então, a gente tem N IDEs funcionando por aí, cada uma para uma linguagem, até tem algumas que funcionam para várias linguagens, que eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas a ideia dessas IDEs, então, é elas fornecerem serviços que facilitem o desenvolvimento do software, tá? Por exemplo, a gente tem auto-preenchimento, 100% das IDEs hoje tem, porque facilita muito a vida.
editor de código-fonte, quase todas são. Gerenciador de conexão de banco de dados, muitas IDEs já tem, então eu não preciso nem sair do programa que eu estou usando para desenvolver, para criar uma tabela no banco de dados ou verificar a informação que está lá no banco de dados. Sistema de controle de versão é uma coisa muito boa. Eu aconselho que vocês depois deem uma olhadinha, por exemplo, no Git ou no SVG. O Git é melhor, tá? Porque assim, ó, vocês estão desenvolvendo um sistema, por exemplo, um site ou um sistema qualquer. Vocês desenvolveram uma parte do sistema, subiram para o servidor, está funcionando perfeito. Aí fizeram alguma manutenção, o computador de vocês funcionou. Quando vocês foram colocar para o servidor, parou tudo de funcionar. Vocês teriam que chegar no código de vocês, começar a desfazer tudo que vocês fizeram, e daqui a pouco vocês fizeram uma modificação um pouco maior, se perdeu tudo, tu não sabe o que está fazendo. Se tiver o controle de versão, tu simplesmente diz assim, ó, volta para essa versão aqui que estava funcionando, sobe isso lá para o servidor, o teu sistema volta a funcionar e tu consegue fazer a modificação que tu precisa, tá? Então, tu ter esse controle de versão é uma coisa muito interessante, porque tu consegue fazer esse tipo de coisa. Deu problema, volta a versão que estava funcionando e deixa funcionando lá e a gente vai fazer novas avaliações aqui em cima daquilo ali, tá? Além disso, a gente tem algumas ideias que tem simulador de dispositivos, principalmente na parte do Android, lá, por exemplo, tu cria um emulador de Android, tu consegue fazer o teu programa rodar ali dentro sem problema. A gente tem depuradores, então, tem uma série de coisas que são inseridas dentro das IDEs, tá? Quais são as IDEs mais utilizadas hoje? Eu vou falar da parte do Python, que é o que eu mais trabalho, mas para outras linguagens tem outras, tá? Python. O Spider é uma IDE que é boa, tem algumas limitações, por exemplo, ela não tem gerenciamento de banco de dados, o sistema de controle de versão dela é muito ruim, tá? Então tem algumas limitações, mas como eu disse para vocês, o Scrubber dela é sensacional, tá? Depois a gente tem o PyCharm, que só tem um problema, é pago e é caro para chuchu, tá? Porque é uma ideia muito boa, tem muita coisa incluída nela, e inclusive ela agora está aceitando a criação de plugins e utilização dele, inserção nele, esses plugins, então tu consegue programar um pouco mais coisas em cima do PyCharm, tá? Eu não sei quanto é que tá o valor agora, tá? Mas até um tempo atrás era $199. Agora eu não sei como é que tá. Acredito que esteja mais ou menos o mesmo preço. Eles tinham... Eu utilizei o PyCharm durante algum tempo. Mais ou menos isso. Eu utilizei o PyCharm durante bastante tempo, porque eles tinham como é que eu vou dizer? Uma promoção, não era bem promoção. Quando tu era estudante, tu tinha direito a 1 ano de licença. E na época que eu trabalhei com o PyCharm, eu estava fazendo o mestrado, acho que era, e podia renovar todos os anos. Então eu utilizei durante 2 anos e meio o PyCharm sem precisar pagar. E aí eu descobri depois que o professor também podia pedir, só que aí eles limitaram que só pode pedir uma vez. E aí ferrou tudo, aí eu desisti, não paguei. Comecei a procurar outras ideias e achei o Visual Studio Code, tá? Que é o que eu utilizo hoje. E para mim ele está se adaptando melhor do que o PyCharm, por 2 coisas. Primeiro, eu posso trabalhar com outras linguagens que no PyCharm eu não podia. O PyCharm era só HTML, CSS e Python, mais nada. No Visual Studio Code eu posso trabalhar HTML, CSS, PHP, Java, JavaScript e tudo mais que eu quiser, simplesmente instalando o plugin da linguagem que eu quero, ele está funcionando. Então o Visual Studio Code tem essa vantagem. Outra vantagem que tem o Visual Studio Code, ele funciona em todas as plataformas, tem para Windows, Linux, Mac e por aí vai, tá? Então eu consigo trabalhar com ele em qualquer plataforma e ele é basicamente igual em todas elas. Tem algumas diferenças em nomenclatura de algumas coisas, mas funciona igual em todas elas. Então, se eu tiver no meu computador com o Visual Studio Code instalado, eu consigo programar. Eu saí de casa, fui, sei lá, para casa da minha mãe, ela tem o Linux na casa dela. Eu posso instalar o Visual Studio Code no Linux e vai ser exatamente igual ou muito parecido com o que eu tenho lá em casa. Então, ele funciona da mesma forma. Outra coisa que é muito legal nele, quando eu logo com a minha conta no Visual Studio Code, tem que ser uma conta Microsoft, porque ele é da Microsoft. Quando eu entro logo com a minha conta do Visual Studio Code na minha máquina lá da minha casa, se eu estiver na casa da minha mãe e logar com a minha conta lá, ele carrega todas as configurações da minha máquina lá da minha casa e coloca aqui para funcionar. Então ele fica exatamente igual. Não tem modificação de fonte, não tem modificação de cor, não tem modificação de nada.
simplesmente ele importa a configuração, a última configuração salva lá no meu computador para qualquer outro computador que eu logar com a minha conta. Então ele é muito bom, tá? Visual Studio Code, gratuito, tem para todas as plataformas e é bem porrada, tá? E ele tem plugin hoje em dia para tudo. Qualquer linguagem que tu quiser trabalhar com ele, ele tem um plugin para instalar, tá? Tu começa a digitar lá, por exemplo, tu cria um documento, salva ele como PY, ele vai te perguntar, quer instalar o plugin do Python? Na mesma hora. Começa a trabalhar com PHP, quer instalar o plugin do PHP? Na mesma hora. Então ele simplesmente verifica que tu está trabalhando com uma linguagem diferente, ele já vai perguntar se tu quer instalar o plugin para poder rodar ele, e aí ele instala ressaltador de sintaxe, então, para modificar lá quando é variável fica de uma cor, quando é nome de função fica em outra cor, por aí vai, tá? Ele já instala bibliotecas, então ele já consegue verificar as bibliotecas padrões daqueles códigos, daquelas linguagens, então tem uma série de coisas que fica muito bom trabalhar com ele. Ele tem um problema, que o PyCharm também tem, porque o PyCharm, eles meio que pecaram nisso. O scrubber deles não é bom. Tá? Eles não têm, por exemplo, verificação de variáveis em memória, esse tipo de coisa eles não conseguem fazer. Tá? Não sei porquê, mas eles não conseguem fazer. Em relação a isso, o Spyder é disparado melhor que os outros. Tá? Mas o Spyder tem outros problemas que eles não têm. Bom, vamos ao mercado de trabalho, então, para terminar nossa aula. A gente tem hoje uma defasagem mundial, né, na área de TI, mais de 1 milhão de pessoas são solicitadas, mais de 1 milhão de vagas estão disponíveis para TI no mundo inteiro, tá? E não tem gente para trabalhar, tá? Então a gente tem um crescimento muito grande. E tem algumas pesquisas que apontam que até 2024 a gente vai ter mais 420 mil vagas de TI disponíveis no mercado, tá? Mundial, não estou falando de Brasil, tá? Então isso aqui é mundial. E aqui a gente tem coisas de todas as áreas de TI, tá? Eu botei aqui no próximo slide uma lista com os que são mais procurados, tá? Basicamente a parte de segurança, tá? Segurança da informação, muita vaga de segurança da informação vai ter, que não é o nosso foco. A gente tem a parte de arquitetura, que o pessoal que trabalha com hardware e montando equipamento e fazendo esse negócio funcionar, principalmente na parte de cloud, tá? De nuvem, computação em nuvem, que nem o Google, que nem essas ferramentas todas a gente tem aí. E aí a gente tem a parte de programação, tá? A gente tem engenharia de software, programador, claro, programador eu botei só programador júnior aqui, mas a gente tem parte de cientista de dados, a gente tem gestão de projetos e por aí vai, tá? E além disso eu trago então uma perspectiva de salário mensal, que é mais ou menos o que as empresas... Eles fizeram esse levantamento aqui em cima de alguns sites de vagas de pessoal de TI, tá? Quais eram quais os cargos que estavam sendo mais solicitados dentro desses sites, tá? Então tem a parte de segurança aqui, então, analista de segurança da informação, coordenador de segurança da informação e gerente da segurança da informação, então, tá? Esses aqui são os salários mais ou menos de cada um deles. Ele vem subindo, então, analista, depois vai passar coordenador, depois passa gerente, tá? A gente tem a parte de infraestrutura, então, principalmente por infraestrutura de nuvem, tá? Que também tem bastante vaga surgindo nessa parte, que não é a nossa área, tá? O nosso começa daqui para baixo. Então, a gente tem engenheiro de software até o programador júnior, depois tem programador sênior e pleno e por aí vai, tá? Esse aqui seria o inicial de um programador que está entrando no mercado hoje. Então, a gente vai ter bastante necessidade de engenheiro de software, tá? Daqui para frente, porque as pessoas, os sistemas cada vez mais vão precisar ter essa análise mais aprofundada do software, tá? A gente vai ter os arquitetos de software, que é as pessoas que pensam software, tá? E gestão de projetos. Gestão de projetos é um negócio muito grande, tá? Não é simplesmente eu pensar no software, eu pensar no negócio inteiro. Então eu tenho que pensar, pô, eu estou fazendo um site para a Amazon, por exemplo. Estou chutando aqui. Eu tenho que pensar como é que a Amazon funciona, como é que ela vai fazer, como é que a gente vai fazer o tráfego de dados, o tráfego de informações, como é que essa informação vai chegar lá no
setor de vendas, como é que vai chegar no setor de embalagem, como é que vai pro... Então, eu penso em todo esse mecanismo para poder chegar no software em si. De pensar em software que estrutura... É mais ou menos isso, tá? Eu tenho que pensar no todo, eu não posso pensar só no software. Eu tenho que pensar em toda a empresa para ver como é que o meu software vai ajudar todos os setores da empresa. Tá? Essa é a parte de gestão de projetos. Tá? A gente tem a parte de cientista de dados. A gente vive hoje na era da informação, então a gente tem dado para tudo que é lado aí. A gente precisa de pessoas que saibam analisar esses dados, extrair informação desses dados. Tá? Então, eu vou ter lá dados de um monte de usuário e eu quero saber algumas informações daqui, desses usuários, quem é que tem mais propensão, por exemplo, a comprar um produto X. Então, tem tudo isso em cima do cientista de dados. E a gente tem os programadores, que é onde vocês entram nesse momento, tá? Claro que isso aqui, novamente, tu vai ser programador, depois tu vai passar arquiteto, vai passar engenheiro, de engenheiro tu passa arquiteto, de arquiteto tu passa gerente de projeto, tá? Então tu consegue ir calcando, então, ou subindo os níveis dessa escada aqui de forma bem equilibrada, tá? Salários do programador, que é o que onde vocês vão se encaixar, entre 1.900 e 4.000, tá? Programador júnior, inicial. Quem está iniciando em programação recebe isso aí. Tá? A gente tem algumas empresas aqui no Rio Grande do Sul bem grandes, tá? DB Server, TOTUS, tem umas quantas empresas em Porto Alegre, São Leopoldo, nessa região aí, que eu sei que tem vagas de programador, por exemplo, júnior, que está ganhando 6, 7 mil, tá? Então, assim, ó, posição para trabalhar tem bastante. Tá? É só querer. E esses dados aqui eles foram tirados, então, novamente, de uma pesquisa do... esse dado não, o próximo. E essas são as linguagens que foram dentro das vagas de programação. Eles analisaram quais as linguagens que estavam sendo mais pedidas, então, para a área de programação. Tá? Primeira delas, HTML e CSS. Então, é disparado o mais pedido, porque tu não faz um site hoje sem ter... Hoje não. Desde sempre. Tu não faz um site sem ter HTML e CSS, é o que dá a estrutura do site e a cara do site. A gente vai ver isso depois em PI 1. Tu não faz um site hoje sem JavaScript, porque o JavaScript é o que dá a dinamicidade para a página, isso a gente vai ver mais adiante também. Uma linguagem que é muito utilizada para a construção de sites é o PHP, então, tá ali. O Python, que é uma linguagem que é utilizada para N coisas, inclusive para desenvolvimento web também, está em altíssima no mercado, solicitação, tá? A gente tem o C entrando. O C é uma linguagem antiga pra caramba, que deu uma caída forte nos últimos anos, mas que agora ela vem subindo, porque o Python é uma linguagem de altíssimo nível, então eu não consigo fazer coisa que é muito próxima do processador. Eu não consigo, com Python, muitas vezes, controlar um hardware específico dentro da minha máquina. Então, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, eles criam o código em Python para fazer o que eles precisam, e depois eles criam um código em C que se comunica com esse código Python para para controlar um hardware específico lá, se for o caso. Tá? A gente tem o Java, então, que é uma linguagem também que está há muito tempo no mercado, e o C++, que é uma linguagem mais voltada para desenvolvimento de software, de jogos hoje em dia, tá? Claro que as outras também pode fazer, mas o C++ ele está mais ligado nessa parte do que as outras linguagens. Aí a gente tem o Kotlin e o Swift, então, que são linguagens para o mobile, então, é uma para Android e a outra para o iOS, tá? O Kotlin para Android e o Swift para o iOS. E a gente tem o Go, então, que é uma linguagem da Google que não é muito utilizada ainda, tá? Porque é uma linguagem nova ainda, e está sendo muito solicitado nos sites, pelo menos na minha visão, no site de busca de emprego, de vagas, de disponibilização de vagas, por ser uma linguagem nova, tá? É uma das mais novas que a gente tem hoje em dia. Como é do Google e é nova, tem bastante empresa criando gente que saiba trabalhar com essa linguagem. Por isso que ela está sendo muito solicitada. Mas várias outras já passaram por aqui, por essas listas como linguagem que está mais sendo solicitada, que é simplesmente por isso. É uma linguagem nova, muita gente não conhece, e as empresas querem o que está à frente, para dizer assim, eu estou trabalhando com aquela linguagem lá que mais ninguém trabalha. Então é basicamente isso que eles têm, tá? As outras não, as outras, o HTML, CSS, JavaScript, são linguagens que estão muito enraizadas já na cultura
do desenvolvimento de software. O PHP também é uma linguagem que já está assim, 80 e poucos % dos sites criados na internet hoje em dia são feitos em PHP, então não tem como fugir dele, tá? O Python está crescendo muito, é uma linguagem mais nova, de 2005, se eu não me engano. Cresceu muito. O C é uma linguagem antiga que está voltando. O Java também é uma linguagem antiga que está decaindo, tá? O Java já foi muito mais utilizado, hoje em dia ele tem caído muito. Ele ainda é bastante utilizado, principalmente em sites governamentais, em sistemas governamentais, tá? Mas está caindo muito a utilização justamente pela verbosidade que a gente chama. Tem que escrever muita coisa para fazer quase nada em Java. O C++ ele ganha espaço na parte de jogos, no desenvolvimento de jogos. O Kotlin e o Swift, por ser mobile, tá? São as linguagens que a gente chama de linguagens nativas do mobile hoje em dia. E o Go por ser nova, tá? Alguém tem alguma dúvida? Pô, terminamos na hora. Alguém tem alguma dúvida? Não. Na outra semana, Davi. Na quinta-feira a gente vai começar a falar um pouco sobre lógica, como é que funciona, e aí na outra semana a gente começa a falar já sobre programação, e aí a gente vai começar a fazer os primeiros códigos simples, mas a gente vai começar a fazer os primeiros códigos. Uma pergunta, os primeiros códigos vão ser em Python? Sim. Código, sim. Todo código que a gente vai fazer vai ser em Python. Beleza. Os códigos mobile funcionam como? Exatamente como os outros. A única diferença é algumas funcionalidades específicas. Por exemplo, eu tenho uma funcionalidade para trabalhar com o giroscópio do celular que para o computador não tem. Então, é basicamente essa a diferença, tá? Então, eu tenho a linguagem, uma linguagem de programação, não é igual ao Python, é diferente do Python, por exemplo, é diferente do Java. Elas são linguagens próprias, é como eu disse, tem que saber inglês, português, espanhol, é a mesma coisa, tá? Só que a forma como tu escreve, vocês vão aprender a programar em Python, por exemplo, tá? A forma como tu escreve um código em Python é a mesma forma que tu vai utilizar para escrever um código em Kotlin, ou em C, ou em C++, ou em Java, coisa parecida, tá? A única coisa que muda é a sintaxe, é o como tu escreve. É que nem a linguagem, é que nem o idioma. Se eu quiser mostrar um monitor... monitor não é um bom exemplo. Se eu quiser mostrar uma vaca, por exemplo, em português eu digo vaca, em inglês eu digo cow, e por aí vai. Então, depende da forma como escreve, mas o objeto é o mesmo. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um condicional, que vocês vão ver mais adiante, que é um if, eu escrevo o if de uma forma em Python. Se eu quiser escrever em Java, a forma como se escreve aquele if é outra, é um pouco diferente. Se eu vou trabalhar com JavaScript, a forma como eu escrevo aquele if é outra, é um pouco diferente. E assim como o idioma, tem algumas linguagens que são bem parecidas. O Java e o JavaScript são bem parecidos, tá? A forma como tu escreve. Então, se eu vou escrever um if em Java e um if em JavaScript, eles são praticamente iguais. Justamente porque são linguagens que são bem próximas uma da outra, tá? Mas a forma como tu escreve só muda a forma da escrita realmente. O que tu vai fazer, a lógica da programação é a mesma em todas as linguagens. Fala, Arthur. Ô, senhor, me explica uma coisa. Por que a gente teria que aprender a português, espanhol e essas outras línguas, sendo que a linguagem padrão da programação aqui é usada na maioria das coisas é o inglês? Não. Calma. Eu estou fazendo um comparativo, tá? Não é que tu tenha que aprender. Tu vai 99% das linguagens de programação elas são em inglês, porque o inglês é a língua padrão, vamos dizer assim, tá? O que eu estou fazendo é a analogia. Então, assim como eu tenho idiomas, tá? Eu tenho linguagens de programação. A forma como eu falo vaca em português, inglês, espanhol, francês, italiano, sei lá o que for, é diferente, mas é a mesma vaca. Quando eu falo em linguagem de programação, quando eu quero fazer um if, eu escrevo o if diferente em várias linguagens, mas é o mesmo if, entendeu?
Foi esse o entendi. comparativo. Não que tu tenha que aprender francês, espanhol, nada disso. Estou dizendo que eu só estou fazendo uma analogia, tá? Para tu aprender idiomas, tu tem que aprender como é que se faz aquilo ali naquele idioma. Na linguagem de programação é a mesma coisa. Tu tem que aprender a lógica. Quando eu quero fazer aquele condicional, eu tenho que ver como é que eu faço naquela linguagem, aquele condicional. Entendeu? Entendi sim, senhor. Certo. Isso, Pablo, é a base. Basicamente, a única coisa que muda de uma linguagem desktop para linguagem mobile é o hardware que vai estar rodando aquilo ali, tá? E aí eu tenho, por exemplo, se eu vou trabalhar com giroscópio, eu tenho que ter a parte do software que controla aquele giroscópio, que no hardware, no computador, não vai ter. Se eu vou trabalhar com, sei lá, leitura digital, na maioria dos computadores não tem, mas alguns já tem. Então, tu tem que ter esse tipo de coisa, essa verificação do mobile para o computador normal. É a única diferença. E as linguagens são para tudo, tá? Jogos, apps, tudo. Quando eu trabalho com o mobile, eu trabalho com as linguagens do mobile. É que assim, ó, o iOS, por exemplo, hoje eles estão usando o Swift. Há um tempo atrás, eles utilizavam o Objective-C. Eles estão migrando de um para o outro. Só que se tu escrever o teu código em Objective-C, Objective-C, e tu escrever em Swift, o teu celular lá, o teu tablet, seja o que for, vai reconhecer as duas formas, as duas linguagens, tá? Ou no Android, se tu escrever em Java ou se tu escrever em Kotlin, ele funciona das duas formas, não faz diferença, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas tu consegue fazer jogos, consegue fazer aplicativos, consegue fazer qualquer coisa utilizando uma das linguagens mobile que tem acesso àquilo ali. Tem até umas formas de tu fazer aplicativos mobile para o celular ou para o tablet, utilizando HTML, CSS, JavaScript. Mas aí tu usa uma outra ferramenta que interpreta aquilo ali e converte, é um balaio de gato, mas tem como fazer. O Visual Studio Code tem Python. O Visual Studio Code tem Python, tá? Ele consegue... Quando tu começar a editar o código em Python, ele automaticamente vai perguntar se tu quer instalar o plugin do Python. O Spider Code Editor. O que é o Spider Code? O que tu quer saber do Spider Code Editor? Ele tem Python. O Spider ele é só para Python, tá? O Spider IDE ele é só para Python. Ele ele foi desenvolvido para ser uma ideia geral, mas ele se focou mais no Python e hoje em dia eles colocam uma ideia Python, tá? É que nem o PyCharm. O PyCharm eles tentaram, tanto que o PyCharm ele é variado, ele é como se fosse uma variação do IntelliJ, tá? Que é o software que os caras criaram para trabalhar com Java. E aí eles fizeram uma variação só para o Python. E agora eles estão querendo utilizar qualquer um deles, tu instalando um plugin para usar o outro, mas não tá muito legal também, pelo que eu fiquei sabendo, tá? O PyCharm. Mas o Visual Studio Code, ele tem simplesmente que tu começa a editar um código em Python, ele já vai perguntar se tu quer instalar o plugin necessário para rodar Python, para ler Python, e tu instala e já sai funcionando normalmente. Certo? Vai de gosto, tá? Não tem como te dizer qual que é melhor, depende do que tu quer fazer. Segundo o que o pessoal diz, se tu vai trabalhar com, por exemplo, com ciência de dados em Python, tá? Que é uma ferramenta muito boa para ciência de dados, tu utiliza o Spider, porque o Spider, como eu disse, o Scrubber dele é sensacional, e tu consegue, em cima desses dados que tu vai ler, tu consegue verificar informações em cima do Spider, tá? Mas tudo é gosto, tá? Se tu não vai trabalhar com ciência de dados, tu vai trabalhar com desenvolvimento de sites, por exemplo, em Python, o ideal seria tu utilizar ou o Visual Studio Code ou o PyCharm, porque daí ele já tem integração com o Django, que é uma ferramenta que porta o Python para a web. Então, tudo depende do que tu quer fazer, tá? Eu me acostumei, tá? Por opção e por
costume realmente, eu comecei a trabalhar com PyCharm. A primeira ideia que eu utilizei foi o PyCharm, porque eu fiz um curso e o cara, quando eu fiz o curso, mostrou utilizando o PyCharm e eu achei muito bom. Só que o PyCharm era pago. Ele até tem uma versão free, só que é totalmente capada, não tem praticamente nada, não consegue fazer um monte de coisa. Então, a versão free do PyCharm é a mesma coisa que nada. Mas a versão paga é excelente, tá? Só que é paga. E aí, quando eles quando eles quiseram me cobrar, eu disse, eu não vou pagar, não quero isso aqui, e eu passei para o Visual Studio Code. Num primeiro momento, eu estranhei algumas coisas, porque ele tem basicamente tudo que tinha no PyCharm, só que às vezes é um pouco diferente. Então, a forma como tu fazia para, por exemplo, utilizar o autocompletar no PyCharm era de um jeito, e no Visual Studio Code é um pouquinho diferente. Então, foi um pouco de costume. Depois que eu me acostumei com o Visual Studio Code, eu uso só ele hoje. Já fiz coisa com ciência de dados dentro do Visual Studio Code. Ele tem essa limitação do scrubber dele, que não é bom, tá? Não consegue fazer essa verificação. Daqui um pouco também, não sei como é que tá, porque já faz bastante tempo que eu testei isso, já faz uns 3 anos que eu testei o scrubber dele. Daqui um pouco já tem algum plugin que melhora isso, que é a forma como eles resolveram os problemas deles. Porque o problema do PyCharm é que é de uma empresa, tá? A empresa quer ganhar dinheiro, então eles não abrem o código deles para ninguém conseguir verificar e mexer nesse cara, se for o caso. O Visual Studio Code, ele é aberto. O código dele é aberto. Então qualquer um pode chegar ali e modificar o que quiser dentro do código-fonte dele. Então, por isso que tem muito plugin para o Visual Studio Code que o pessoal cria. Eu melhorei não sei o que do sistema, da IDE, ou eu melhorei a forma como a linguagem é interpretada, ou como a linguagem é analisada, e por aí vai. Então, tem um monte de plugin para o Visual Studio Code que facilitam o desenvolvimento. E daqui a um pouco deve surgir se já não tem, como eu disse, faz bastante tempo que eu não uso, um scrubber para o Visual Studio Code que seja tão bom quanto o do Spider. O do Spider é excelente. O Spider não tem o que falar, é um monstro o scrubber deles. Mas tudo depende do que tu quer fazer. É praticamente a mesma coisa que o Linux, né? É mais ou menos o mesmo tema. Eles deixaram o código-fonte deles aberto e o pessoal vai lá, faz um Linux melhor para jogo, faz um Linux melhor para trabalhar com programação. Isso aí. É basicamente isso. Essa é a vantagem de utilizar a linguagem de código aberto. O Python também é uma linguagem de código aberto. Todo o código-fonte dele está lá disponível para qualquer um que quiser baixar e modificar e criar coisas novas para ele. Essa é a grande vantagem. Mas a gente fala mais disso na próxima aula, que a gente já está atrasado, certo? Então, até quinta-feira, pessoal. Abraço para vocês. Até, senhor. Valeu. Tchau, sir. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau. Falou, senhor. Falou.